Queridos irmãos, ninguém na Terra escapa aos momentos de crise. Agora é um prejuízo, depois é a queda em erro. Aqui surge um desastre, mais além é um desgosto. Hoje é a desilusão ante um amigo que foge. Amanhã é a doença. Logo após é outra dor. O momento é de prova? Erga-se e aceite a vida. Não se queixe, trabalhe, nem se desculpe. Ore. Ante as crises que você encontre, faça o melhor que possa. Nas árvores podadas, Deus multiplica os frutos. Ame, sirva e não tema. Trabalhe e prossiga. Deus guarda o melhor e agirá por você. Espírito Emmanuel. Alma querida e boa, realmente você tem razão quando afirma que o mundo parece modificado e que precisamos de ânimo e coragem para viver dentro dele. Muitos dizem que ninguém pode se sentir realizado em um mundo como este. Na grande maioria das ocasiões, justificamos nossas aflições relacionando-as com as crises que enxameiam no mundo. As crises respondem pela desconfiança das pessoas, umas em relação às outras, pelo rearmamento belicoso de uns indivíduos contra outros, e pela agressividade automática e atrevida. As crises gerais, que procedem da insegurança individual, são, por sua vez, responsáveis por mais altas e expressivas somas de desconforto, insatisfação, instabilidade emocional, e formando um círculo vicioso que se repete, sem aparente possibilidade de arrebentar as cadeias fortes que o constituem. Acreditamos que aí se encontram as raízes de todas as angústias e problemas da humanidade. Quando aparece o momento de fracasso ou de crise na esfera das boas obras, ouve-se comumente a repetição de afirmativas feitas. Eu bem disse, avisei muito. Ah, ninguém esperava por essa. Ah, se a responsabilidade estivesse em minhas mãos, isso nunca sucederia. Ah, foi muita imprudência. Ou, se eu soubesse antes, agiria de forma diferente. E depois de cada frase, alinham-se os comentários e interpretações deprimentes, versões maliciosas, maldições, boatos. Existe, porém, uma crise estranha e das que mais afligem os povos. Francamente inacessível à intervenção dos poderes públicos, tanto quanto aos recursos da ciência nas conquistas modernas. Referimos-nos à crise da intolerância, que desde o travo da amargura, que sugere o desânimo, a violência, o ódio, que impele ao crime,
vai minando as melhores reservas morais do planeta, com a destruição consequente de muitos dos mais belos empreendimentos humanos. Fixando esse pensamento, deixamos de tentar fazer algo diferente. Convençamo-nos, porém, de que advertências ou queixas tardias não adiantam. Não vale reclamar à frente dos escombros de cada caída. Precisamos verificar a extensão do desastre e socorrer as vítimas. Suar na remoção dos destroços e rearticular possibilidades. Estabelecer a calma e selecionar o que se faça útil. Aprender a recomeçar vezes e vezes. Em se tratando de nós mesmos, não percamos tempo chorando ou lastimando quando é justamente a hora de agir. Perante as complicações inevitáveis, é imperioso nos disponhamos a colaborar com mais segurança na vitória do bem. Diante de algum problema que aparentemente nos pareça insolúvel, não acreditemos que a fuga possa nos auxiliar. Pensemos nas reservas de força que trazemos dentro de nós e aceitemos as dificuldades como se apresentem. Não abandonemos a possibilidade de trabalhar e continuar fiel aos próprios deveres. Assumamos as responsabilidades que nos dizem respeito. Evitemos comentar os aspectos negativos da provação que atravessemos. Oremos com sinceridade, pedindo a proteção de Deus em favor de todas as pessoas envolvidas no assunto que nos preocupa, sejam elas quem forem. Esforcemo-nos por estabelecer a tranquilidade em nossas áreas de ação. Se nenhuma iniciativa de nossa parte é capaz de resolver o problema em foco, nunca recorramos à violência, mas sim continuemos trabalhando e entregando-nos a Deus. Não nos aflijam as horas de crise. Trabalhemos e esperemos. Não nos revoltemos diante do sofrimento. Além dele, conheceremos a alegria que a providência de Deus nos revelará. Lembramos que conta-se que uma vez um homem estava sendo perseguido por vários malfeitores que queriam matá-lo. O homem, correndo, virou em um atalho que saía da estrada e entrava pelo meio do mato. E no desespero, elevou uma oração a Deus da seguinte maneira: Deus Todo-Poderoso, fazei com que 2 anjos venham do céu e tapem a entrada da trilha para que os bandidos não me matem. Nesse momento, escutou que os homens se aproximavam da trilha onde ele se escondia e viu que na entrada da trilha apareceu uma minúscula aranha. A aranha começou a tecer uma teia na entrada da trilha. O homem se pôs a fazer outra oração, cada vez mais angustiado. Senhor, eu vos pedi anjos, não uma aranha. Senhor, por favor, com tua mão poderosa,
colocam um muro forte na entrada desta trilha para que os homens não possam entrar e me matar. Então, ele abriu os olhos, esperando ver um muro tapando a entrada, e viu apenas a aranha tecendo a teia. Os malfeitores estavam entrando na trilha na qual ele se encontrava, e ele estava esperando apenas a morte. Quando passaram em frente da trilha, o homem escutou: "Vamos entrar, entremos nesta trilha." "Não, não está vendo", disse o outro, "que tem até teia de aranha? Nada entrou por aqui. Continuemos procurando nas próximas trilhas." Pois é, às vezes pedimos muros para estarmos seguros, mas Deus pede que tenhamos confiança nele para deixar que sua providência se manifeste e faça algo como uma teia que nos dá a mesma proteção de uma muralha. São nos momentos mais difíceis que encontramos em Deus a nossa força. Por desinformação ou fruto de um contexto imediatista, consumista, elaborou-se a tese de que a segurança pessoal é o resultado de ou do ter, que se manifesta pelo poder e recebe a resposta na forma de parecer. Todos os mecanismos responsáveis pelo homem e sua sobrevivência se apoiam nessas propostas falsas, formando uma sociedade sem profundidade de apresentação, sem estrutura psicológica, nem equilíbrio moral. O homem deve ser educado para conviver consigo próprio, com seus momentâneos limites e ansiedades. As crises são fases de mudança, às vezes marcadas por enormes tribulações, das quais a divina providência, utilizando recursos que desconhecemos, nos trará a renovação necessária e o amanhã melhor. E qual o papel de cada um de nós perante as crises da sociedade humana? Mais uma vez, então, recorremos aos espíritos nobres, porque são eles que nos orientam, nos intuem, e nem sempre nós os entendemos. Né? Então, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier e de Valdo Pereira Franco, nós ouvimos, né? Através da psicografia deles, nós temos esses espíritos maravilhosos que nos aconselham. Então, pare, leia, pense, escute. Realizemos nossa parte. E conforme asseverou Paulo, o apóstolo, apeguemo-nos ao bem sempre e invariavelmente. Continuam os espíritos. Quando aprendermos a agir ao invés de reagir, veremos que tudo aquilo que nos parecia levar ao caminho de uma crise nos conduz a uma solução agradável da situação. Cada momento ou situação difícil é oportunidade de mostrarmos a outra face. Isto quer dizer, mostrar outra forma de enfrentar situações, nos conduzindo para melhores soluções. De fato,
Não podemos resolver todas as crises da vida, mas as que conseguimos bem direcionar ajudarão a diminuir o montante de desespero que cada vez aumenta mais. Façamos a nossa parte, mostrando essa nova forma de ver e de realizar o melhor. O homem moderno tem urgente necessidade de cultivar a paciência na condição de medicamento preventivo contra inúmeros males que o espreitam. De certo modo, vitimado pelas circunstâncias da vida ativa em que se encontra, sofre desgaste contínuo, leva, não raro, a estados neuróticos e agressivos ou a depressões que o aniquilam. A paciência é-lhe reserva de ânimo para enfrentar as situações difíceis ou mais difíceis sem perder o equilíbrio. É uma virtude que deve ser cultivada e cuja força somente pode ser medida quando submetida ao teste que a desafia em forma de problema. O atropelo do trânsito, a balbúrdia geral, a competição desenfreada, o desrespeito aos espaços individuais, a compressão das horas, as limitações financeiras, os conflitos emocionais, as frustrações e outros fatores decorrentes da alta tecnologia e do relacionamento social levam o homem a inarmonias que a paciência pode evitar. Exercitando-a nas pequenas ocorrências, sem permitir-se a irritação ou agastamento, adquirirá força e enfrentará com êxito as situações mais graves. A irritação é sinal vermelho na conduta e o agastamento é a arma perigosa pronta a desferir o golpe. Todas as criaturas em trânsito pelo mundo são vítimas de ciladas intencionais ou não. Saber enfrentá-las com cuidado é a única forma de passar incólume. Para tanto, faz-se mister desarmar-se das ideias preconcebidas, infelizes, que geram os conflitos. Se nos sentirmos provocados pelos insultos que nos dirigem, atuemos com serenidade. Sigamos adiante. Se erramos em alguma coisa ou em alguma situação que nos surpreendeu, retornemos ao ponto inicial e corrijamos o equívoco. Se nos sentimos injustiçados, reexaminemos o motivo e disputemos a honra de não desanimar. Se a agressão de alguma forma nos ofende, guardemos a calma e a veremos desmoronar-se. A convivência com as criaturas é o grande desafio da evolução, porque resulta, de um lado, da situação moral deles e de outro, do nosso estado emocional. O amor ao próximo, no entanto, só é legítimo quando não se desgasta nem se converte em motivo de censura ou queixa em relação às pessoas com quem convivemos. É fácil amar e respeitar aqueles que vivem fisicamente distantes, porque o verdadeiro amor
é o que se relaciona sempre bem com as demais criaturas. Quando, porém, o indivíduo pacientemente amar a si mesmo, podendo compreender as dificuldades do ponto de vista do outro, antes que da própria forma de ver. Amemos em toda e qualquer situação, assim logrando a nossa própria realização, que é a meta prioritária da nossa existência atual, vivendo com paciência para evitarmos as crises devastadoras. Jesus, há quase 20 séculos, ou há mais de 20 séculos, nos exortou perdoarmos aos que nos ofendam 70 vezes, 7 vezes, ou melhor, 490 vezes. Então, só nessa operação aritmética do Senhor, resolveremos a crise da intolerância, sempre grave em todos os tempos. Repitamos, no entanto, que a preciosidade do perdão não se adquire nos armazéns ou farmácias, porque, na essência, o perdão é uma luz que irradia, começando de nós. Reflitamos nisso. Se tivermos humildade e calma num instante de crise, guardemos a certeza de que conseguiremos evitar longo tempo de remorso e pesar. Somos todos capazes de fazer cessar em nós qualquer indução à indisciplina ou à desordem. Cada qual pode assumir as rédeas do comando íntimo e estabelecer com a própria consciência o encargo de calafetar, com a bênção do serviço e da prece, todas as brechas da alma, preservando-nos contra o mergulho no caos, tanto quanto auxiliando aqueles que reiteiam conosco na viagem de evolução e de elevação espiritual. Alma querida, onde estivermos, que possamos ser um ponto de tranquilidade e socorro. Devemos ser, não obstante as nossas imperfeições, um ponto de luz nas trevas, em que a inspiração do Mestre Jesus possa brilhar. A grande crise no terreno individual ou coletivo, em muitas circunstâncias, se define como sendo a grande soma das nossas pequeninas omissões na prática do bem, gerando a condensação do mal. Reflitamos, alma querida e boa, no valor das nossas pequeninas doações de auxílio e compreensão antes das crises. Aceleremos o coração inquieto e sigamos para frente. Se erramos, há recursos de retificação. Trabalhemos para o bem, onde estivermos e como estivermos. Não esperemos santificarmos-nos para servir, porque ainda somos criaturas humanas, com os defeitos inerentes à nossa condição. Não acreditemos que possamos evoluir sem problemas, ou que consigamos aperfeiçoar-nos sem sacrifícios. Qualquer dificuldade, aconselhemo-nos com a esperança, porque Deus tudo está modificando para melhor. Pensemos no bem e falemos no bem. Abençoemos sempre. E se alguma provação nos acolha com tanta força que não consigamos evitar as próprias lágrimas, mesmo chorando, confiemos em Deus, na certeza de que Deus, amanhã,
nos concederá, com toda certeza, outro dia. A hora atual da Terra é inegavelmente dolorosa, mas a tempestade de hoje passará, como as de ontem passaram. Refugiemo-nos em Cristo. Jesus é a nossa fortaleza. Se tivermos bastante coragem de viver o cristianismo em sua feição pura, na condição de solitários carregadores de nossa cruz, poderemos encarar valorosamente a crise e dizer-lhe num sorriso confiante: vamos ver quem pode mais. Se realmente procuramos caminho justo, ouçamos o Cristo e a palavra dele por bússola infalível, que traçar-nos ao rumo certo. Por mais escura que seja a noite, o sol retornará ao alvorecer. E por mais complicado ou sombria se nos faça a senda de provas, é preciso lembrar que para transpô-la, todos temos invariavelmente em nós e por nós a luz inapagável de Deus. Em quaisquer circunstâncias nas quais nos vejamos de coração sozinho ou empobrecido de forças, contemplemos a imensidade dos céus. Ergamos a nossa fronte, enxuguemos o pranto e caminhemos para diante, conservando o bom ânimo e a esperança. Porque ainda mesmo quando suponhamos haver perdido tudo o que possuíamos de valioso na terra, trazemos conosco o tesouro máximo da letra maiúscula, vida, que nenhuma ocorrência do mundo pode arrancar, porque temos Deus. Confiemos em Deus. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Alma querida e boa, nós trazemos aqui sempre a palavra dos Espíritos, porque nós somos muito faltosos. Nós não temos aquela autoridade de dizer faça o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Né? Então, nós trazemos sempre a palavra dos Espíritos amigos que nos chegam através da psicografia, não é? De criaturas maravilhosas, como o Chico Xavier, o Divaldo Pereira Franco, como Dona Ivone do Amaral Pereira, e outros médiuns maravilhosos que foram o instrumento para que a espiritualidade chegasse até nós. E quando nós lemos, nós temos a certeza de que não são palavras, não são letras contidas em livros, mas são os próprios espíritos que estão nos alertando e nos impulsionando para o progresso na espiritualidade. Está bem? Então, vamos confiar sempre. Vamos ficar nesta noite com o espírito Meimei, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, e que nos incentiva, nos fala, confia sempre. E não esqueça que nós estamos com esta mensagem, né, no Facebook, no Núcleo Assistencial Joana, com 2 N's, de Ângeles de Botucatu. Aparece a foto, né, na escadaria da escola, e ali você vai encontrar esta nossa live, né,
e, naturalmente, estejam conosco sempre. É uma alegria, uma satisfação poder trazer para vocês mensagens do mundo maior. Fique em paz, uma excelente semana e que Deus a todos abençoe. Muita paz. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.